Olha, com enorme, enorme alegria que eu recebo aqui Daniela Borges, presidente da Ordem dos Advogados, secção aqui da Bahia, professora de Direito, primeira mulher a ocupar esse importantíssimo cargo, que nos deu enorme alegria ver isso. E, Daniela, é enorme alegria receber você aqui, que bom. Que bom. Você está bem? Está tudo bem? Você está bem lá na ordem? Como é que andam as coisas? Mário, bom dia. Alegria toda minha poder estar aqui com você hoje. Nós que estivemos virtualmente juntos, poder estarmos aqui hoje olhando olho no olho, isso faz tanta diferença, não é? Cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Metrópole. Eu que sou também ouvinte, então cumprimentar todos que nos ouvem aqui em Salvador e no interior. Cumprimentar também Nardelli, Camille, um prazer poder estar aqui. Estamos bem, início, né, de gestão, rodando esse interior da Bahia todo. Nós tivemos em 100 dias, em 32 subseções, um compromisso dessa gestão com o interior da Bahia. Agora, na quinta-feira, eu estou em Alagoinha, semana que vem em Porto Seguro. E muito trabalho, né? Os desafios são grandes, mas coragem não nos falta, porque é o que nos cabe, né? Diante dos desafios, a gente fazer a nossa parte. Daniela, quantos advogados estão inscritos aqui na OAB Bahia? Pela numeração, nós temos já mais de 72 mil advogados. Mas ativos, né? Porque a gente tem os advogados inativos, a gente tem em torno de 56 mil, 57 mil advogados ativos. É muita gente. Muita gente, muita gente. E olha, tem um detalhe, a maioria são advogadas, são mulheres. Na Bahia e no Brasil. É mesmo? Em números absolutos, hoje nós somos a maioria. Que bacana, bom. Né? É ótimo, eu acho ótimo. Acho que é um sinal de que as coisas... É um caminho para a gente melhorar, eu acho. Eu pessoalmente acredito muito nisso. Ao longo da minha vida toda, dei grande valor a trabalhar ao lado de mulheres competentes, que têm coragem, que enfrentam, que sabe tudo. Agora, Daniela, me diga o seguinte, quais os principais serviços, antes da gente entrar em outras coisas, mas internamente, para o advogado, como é que a OAB funciona? Qual o papel da OAB para esses 50 e tantos mil advogados ligados à OAB? A gente estava esses dias num evento da OAB e aí tinha... Porque é muito comum, às vezes, a pessoa fazer uma dupla formação e aí vai para a carreira jurídica. E aí tinha um jovem advogado, mas engenheiro, e ele espontaneamente pediu a fala para falar sobre o tanto que a OAB faz pela advocacia. Nenhuma outra instituição faz tanto, né, pelo seu profissional em termos de serviços que vão desde a vacinação da Caixa de Assistência a garantir as estruturas para o jovem advogado começar a atuar. Então, o jovem advogado, ele ganha quando ele, né, recebe ali, se torna advogado, recebe a carteira, um token, ele tem acesso a recorte de publicações para que ele possa iniciar o exercício da profissão, acompanhamento dos processos, ou seja, toda uma estrutura. A gente tem uma sala, na verdade, toda uma estrutura de escritório, meu escritório no comércio, que o advogado ele tem um posto de trabalho, ele tem como fazer uma reunião pequena, ele tem uma sala grande de reuniões que poucos escritórios de advocacia aqui em Salvador têm. Ele pode reservar, tem uma área um pouco coworking. Então, ele tem como iniciar a carreira dele com uma estrutura. Aí a gente procura, claro, continuar. Estou aqui aproveitando o tempo para falar, sobretudo para esse jovem advogado e jovem advogada que estão começando. Mas a gente tem uma série, né, de atuações do ponto de vista de estrutura mesmo, de chegar junto. E, sobretudo, a defesa das nossas prerrogativas. Sem dúvida nenhuma, as prerrogativas da advocacia são a alma da OAB. E eu gosto sempre, quando eu estou falando sobre isso, de esclarecer para a população que as prerrogativas não são do advogado e do advogado. São para que advogado e advogado possam fazer bem a defesa daqueles que os contratam. Então, quando a gente tem a prerrogativa de despachar com o magistrado, a gente não quer ir lá tomar cafezinho com o magistrado. A gente quer falar do problema daquele cliente urgente. Então, a defesa das prerrogativas da advocacia são, sobretudo, a defesa do direito à ampla defesa ao contraditório. Porque elas são para garantir essa função tão importante no Estado democrático de direito. Eu digo sempre, não existe Estado democrático de direito sem uma advocacia fortalecida. Porque quando os direitos são violados, é advogado e o advogado que se insurgem
quando a gente não tem efetividade de direito, são advogados e advogados que vão à justiça pleitear. A gente vive numa estrutura que o judiciário ele não age de ofício, ele só age provocado. Então, a gente falar das nossas prerrogativas e hoje dos desafios estruturais do Tribunal de Justiça, sobretudo, o TRT também hoje traz alguns problemas que nós não víamos antes, a Justiça Federal, mas sobretudo o Tribunal de Justiça. Então, hoje eu digo sempre, assim, a luta da OAB por uma melhor prestação jurisdicional do TJ não é da advocacia, é do cidadão e da cidadã baiana. Hoje eu ando no interior, o cidadão e a cidadã baiana não acreditam muitas vezes na possibilidade de justiça. Porque eles não acreditam na possibilidade de resposta. Porque eles entram com a ação e aquela ação não anda. São 5, são 10 anos. E às vezes as pessoas olham como se fosse uma luta classista, né? Não é classista. Hoje é um problema estrutural mesmo, que termina fazendo com que a gente não tenha acesso à justiça. A gente tem um judiciário hoje que, diante das suas dificuldades de estrutura, está se fechando. Está dizendo, não venham entrar com ações. Então, uma série de medidas, diante da falta de magistrados, de servidores, vão criando obstáculos para acesso à justiça. E um outro ponto, que é a demora. Rui Barbosa já dizia, justiça tardia não é justiça. Então, eu acho que, resumindo, a gente tem esse desafio, que é um desafio de ter condições. Advogado e advogado querem ter condições de trabalhar, a gente não quer favor. A gente quer ter condições de trabalhar. Então, acho que esse é o nosso desafio para esse triênio, que envolve melhores condições, né, na prestação jurisdicional no Poder Judiciário, que envolvem a defesa, a garantia das nossas prerrogativas e honorários, ou seja, as condições de trabalho, mas essa compreensão de que, como hoje, no momento que a gente vive, essas lutas elas são maiores. E um ponto que eu acho importante é que o propósito do Judiciário e do Ministério Público não pode ser diferente, né? Eu digo sempre isso, a gente tem tido um diálogo muito bom no tribunal. E, assim, a gente sempre dizendo, olha, o propósito do tribunal é o mesmo, não pode ser outro. É uma boa prestação jurisdicional. Então... Eu estou conversando com a doutora Daniela Borges, presidente da OAB Bahia. Agora, Daniela, eu queria falar de duas coisas com você. Primeiro, por exemplo, um sujeito que pratica um crime e é réu confesso. Às vezes um crime hediondo. Para a população, o advogado que vai defender ele, que é um direito que ele tem, mesmo tendo cometido um crime hediondo, ele tem direito a ser defendido. Mas a população diz, aquele miserável está lá para ganhar dinheiro e não sei o quê. Você não acha isso uma coisa absurda, não? Essa compreensão, porque essa é uma compreensão meio generalizada, isso não é uma coisa assim. Se tem um bandidão, até um bandido colarinho branco, aí vai ter um defensor, e você vai desqualificar um profissional que está ali exercendo. Eu acho que, infelizmente, a gente tem uma série de noções, às vezes, né, de como as coisas chegam para a sociedade, em que não há um esclarecimento sobre a importância do direito de defesa. Porque até mesmo a justa adequação da pena, né, vamos pensar assim, né, ou seja, todo mundo tem o direito de ter uma pena adequada à conduta. Então, ainda que se tenha uma situação, né, em que efetivamente vá se ter uma condenação, aquela pessoa ela tem o direito de ser ouvida, de ser respeitada na dignidade dela e, ao mesmo tempo, também, né, de ter a correta aplicação da norma, o correto enquadramento do tipo. Então, o direito de defesa, ele é um direito, e eu digo sempre, é um direito instintivo humano. Todo ser humano, ele tem, sobretudo, um instinto de defesa, de sobrevivência, porque o instinto de defesa, ele está ligado a esse instinto humano de sobrevivência. Então, ter um advogado, ter a plena defesa é algo que nasce de algo muito intrínseco à natureza humana. E negar a alguém isso, né, é algo extremamente violador, né, da própria condição humana. E, infelizmente, a gente às vezes fica na emoção, mas não cabe ao Estado, não cabe a quem atua dentro do sistema de justiça, ser guiado pela emoção, mas trabalhar com a garantia do Estado democrático de direito. E eu sempre pergunto, né, se fosse você gostaria ou não de ter um advogado, né? Porque às vezes também essas manifestações, elas vêm numa paixão em que a pessoa ela não se coloca ali na possibilidade da prática daquele crime.
né? Ela não identifica. E a gente sempre diz que a alma humana é incompreensível. Todos, em algum momento, em algum contexto, podem, né, potencialmente vir a praticar algum tipo penal, algum ilícito. E isso traz consequências e a importância do direito de defesa. Então, acho que cabe a gente fazer esses esclarecimentos. Aqui, eu sei, Mário, que a Rádio Metrópole tem sempre um posicionamento muito, né, firme no sentido, sim, de buscar a condenação daqueles que praticam os crimes. Eu acho que isso é importante, né, a gente ter, sim, a condenação, mas dentro de um devido processo legal. É uma coisa, porque eu acho que a gente vive um mundo tão polarizado que é como se você falar, olha, essa pessoa tem direito à defesa, você está dizendo que você entende que aquela pessoa não deve ser condenada. Não é isso. Ela tem direito à defesa. Se ela vai ser condenada ou não, depende do devido processo legal, de como aquele processo vai tramitar, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E a OAB, ela tem esse papel, sempre, de garantir ampla defesa e contraditório. Não significa isso uma aferição a respeito do resultado do processo. Muitas pessoas serão condenadas quando assim for o caminhar do processo. Daniela, outra coisa, de vez em quando há uma reclamação contra os exames da ordem. Não deveria ter exame, porque isso é um absurdo. Eu não acho, mas eu quero ouvir você. Eu digo sempre que o exame da ordem, né, o exame de ordem, ele não existe no interesse da OAB, mas no interesse da sociedade. Quando alguém contrata um advogado e aquele advogado está inscrito na OAB, ele tem a certeza de que aquele profissional passou no exame, teve uma aferição ali de um mínimo de habilidades e competências. Isso é muito importante. Porque a advogada e o advogado, eles podem não estar como médico, tratando ali, né, da saúde no sentido de vida ou morte, mas eles estão tratando de bens muito valiosos. A liberdade, Mário. Né? Então, a importância daquele profissional poder estar habilitado para aquilo. A própria questão mesmo dos impactos financeiros de um processo mal conduzido. Então, é muito importante que aquele que tem ali a condição de advogado e advogado estejam preparados para isso. E o exame de ordem é uma forma, né, da gente poder ter aqui uma garantia de um mínimo de condições desse profissional de exercer. E é interessante a gente observar que outras profissões também estão discutindo a inclusão do exame. Então, na verdade, eu acredito que o movimento vai ser o contrário, né? E eu digo sempre, olha, o interesse tutelado não é da OAB. O interesse tutelado é da sociedade, né? Na garantia de que, quando contratam um advogado, tem alguém habilitado. E eu vou lhe dizer, viu, a maior parte dos advogados e advogadas são favoráveis ao exame de ordem. Eu acho fundamental isso, porque, claro... Daniela, outra coisa, nós estamos vivendo num crescente momento de aumento da violência. Há pouco eu estava lendo uma notícia aqui de um traficante que foi preso pela polícia com 13 quilos, eu acho, de haxixe, mais dinheiro, etc. E ele confessou que ele é traficante da classe alta, porque inclusive é um produto caro que ele fornece em festas, essa coisa toda, que a gente sabe que veio a audiência de instrução e foi liberado. A polícia, quando eu entrevisto o pessoal da polícia, diz que muitas vezes sente que está enxugando gelo, porque prende o sujeito, ele é solto no dia seguinte, ele é preso de novo. Há pouco tempo teve um caso de um cidadão que foi preso 3 vezes seguidas roubando automóvel e todas 3 vezes ele foi solto. E a população, ao sentir o peso da violência, que isso incomoda, isso faz um mal, a gente já não anda nas ruas com a tranquilidade que merecemos andar. Quer dizer, a nossa liberdade está cerceada. Sim. Não é? Os ricos ainda se defendem em condomínios fechados, em carros blindados, etc. Jogam isso tudo naquilo que eu considero que é o fim da linha, que é a ação policial. Mas atrás disso tudo vem toda a parte econômica, a parte penal, a parte de prisional, tudo isso. Como é que você vê isso e como é que a gente pode mudar? Porque quando a pessoa está sob o peso da violência, com medo,
fica querendo achar um salvador da pátria, que vem aqui, não, porque... E aí tem esse engraçado assim, no tempo do velho ACM era diferente. Sim, claro que era, mas eram outros tempos, né? A causa da violência, as causas, né, são diversas. A gente olha os dados de pesquisas no mundo, todos os países do mundo têm algum percentual de violência. Mas tem uma coisa que é visível, é como desigualdade econômica está diretamente atrelada ao aumento da violência. E aqui no Brasil, a gente, analisando os números, a gente consegue naturalmente perceber isso, né? Todas as vezes que há um aumento da desigualdade econômica e social, há um aumento. Não é esta a única causa, mas é uma causa verificada, inclusive, pelos dados, né, estatísticos aqui do Brasil. E a gente vive um fim ainda, né, aí sob cautela da pandemia, que trouxe desafios econômicos imensos, o empobrecimento. Eu digo sempre assim, o mercadinho da esquina de um bairro popular fechou. E os marketplaces, esses sites, né, de venda pela internet, nunca lucraram tanto. Então, a gente vive uma série de empregos que estão deixando de existir, né, uma realidade extremamente complexa, né, de desigualdade, de empobrecimento da população, que vem, na minha avaliação, afetando, porque isso não é um fenômeno na Bahia. Eu conversava esse final de semana com amigos, né, de outro estado, na semana anterior de um outro, e esse é um problema que a gente verifica, na verdade, no Brasil, resultado também desta realidade. Tá? E eu acredito que a gente precisa também ter um olhar sobre isso. Eu acho que estrutura, sem dúvida nenhuma, de segurança pública é importante, investir, sobretudo, na minha avaliação, em inteligência, né? A perspectiva de câmeras. A OAB recentemente fez um pleito em relação à questão da câmera de filmagem nas fardas dos policiais, que são também uma proteção para os policiais. Importante que se diga isso, né? Porque você passa a ter ali um registro também de quem está, né, abordando as forças policiais, porque dentro desse processo a gente também tem tido casos de assassinatos, inclusive de policiais. Então, acho que esse investimento é importante, mas é importante também esse olhar. E um outro ponto, a demora do Poder Judiciário. Eu volto até aquele ponto, né? Porque é muito importante que a gente tenha um processo célere. Um processo célere, ele faz com que o inocente seja, de fato, inocentado e, em compensação, o culpado seja devidamente preso. E, às vezes, a gente fica nessa lógica de uma prisão temporária e um processo que não se define. E a gente tem um problema seríssimo hoje no sistema prisional, aqui, inclusive na Bahia, mas não só na Bahia, no Brasil todo, né, de uma grande população carcerária e, muitas vezes, resultado de prisões temporárias, que já passaram do tempo, né, e, às vezes, de crimes de menor potencial ofensivo. Então, ou seja, a gente tem, de fato, um problema sério, né, em nosso país. E acho que os problemas são muitos, mas acho que para este aumento recente que a gente vive agora, ignorar a crise econômica que a gente vive é a gente não olhar para um dado que é muito real. Doutora Daniela, eu queria te fazer uma pergunta sobre a diferença, se há, na verdade eu quero saber se há algum tipo de diferença na remuneração entre advogadas e advogados. Se há como perceber isso, porque eu sei, né, que os honorários diferem de um profissional para outro, e se existe algum tipo de maneira de perceber se existe um equilíbrio na remuneração entre mulheres e homens advogados ou se não há. A gente tem, na advocacia, diferentes formas de remuneração. Porque a gente tem um advogado que é um advogado empregado, CLT, a gente tem um advogado associado, a gente tem um advogado que vai ser sócio de uma sociedade. Então, são diferentes formas de remuneração desse profissional e que vão se dar dentro de contextos diferentes. A gente tem dados e algumas pesquisas que mostram que as mulheres advogadas têm, sim, em regra, uma remuneração menor que os homens dentro desses contextos. Quando você tem o advogado seletista, né, que é aquele advogado empregado, isso demora, é mais difícil de aparecer. Mas mesmo assim, já se identificou alguns escritórios em que isso, né, algumas empresas em que isso acontecia. Mas é mais difícil, né? Mas tem um dado que eu lhe ouvindo agora, eu pensei aqui, Nardelli, que uma vez a gente estava numa roda de conversa de mulheres advogadas e uma colega disse assim, não, no meu escritório, ela foi perguntada sobre isso, a gente tem a mesma remuneração. Aí, passada assim, mais uma frase, ela disse assim, eu sou a última a ir embora sempre, né? Porque é importante a gente perceber que a remuneração tem a ver com a remuneração da hora trabalhada.
Se alguém trabalha mais para ganhar a mesma coisa, essa pessoa, na verdade, está ganhando menos. Então, Claro. tem uma série de questões, né, que influenciam isso. E a desigualdade de gênero, ela às vezes se apresenta de forma invisível. Porque tem um visível, que são os dados, mas tem um invisível, né? Eu cito muito um caso das orquestras americanas, que na década de 70 só tinham 5% de musicistas mulheres. Aí eles começaram a fazer as audições às cegas. Eles colocavam cortina, botavam até tapete para não ouvir o toque-toque do salto. E aí, na década de 90, já eram as mulheres 25% das orquestras. E hoje, praticamente a metade. Então, existe um invisível na hora que o cliente vai tratar com uma advogada mulher, na credibilidade que se dá o posicionamento da mulher. E essa caminhada também é uma caminhada que a gente tem que entender que é um desafio que ainda existe. Mas eu acredito que a gente está construindo uma realidade diferente. Quando eu fui aluna, a minha turma, ela tinha 2 homens para cada mulher. Eu quase não tinha professoras mulheres. Hoje, as minhas turmas, eu sou professora também, além de advogada, e eu já dei aula para uma turma com 40 mulheres e 5 homens. Na Universidade Federal da Bahia, o número de professoras mulheres já é bem maior, né, do que era antes. E nós temos na OAB da Bahia a primeira mulher presidente. Então, eu acredito que isso vai criando outras referências de competência, referências de conhecimento. Isso vai fortalecendo, né, de várias formas a posição da mulher na nossa sociedade. Tem uma colega que estava contando que um filho de um amigo dela, a filha, dizia que ela queria ser advogada quando ela crescesse. Mas que agora ela diz, não, eu não quero mais ser advogada. Agora eu quero ser presidente da OAB. Que maravilha! Mas você viu outro dia aí, o recém-nomeado ministro de Minas e Energia disse que a mulher tem que ganhar menos, porque ela fica mais doente, ela fica grávida, tem licença disso e daquilo. Quer dizer, a gente ouvir coisas como essa no pleno século XXI é um pouco complicado, né? Não... Eu penso que eu vivi uma época, né, pós ali, eu entrei na faculdade em 97, então eu achava que a gente estava assim, no auge da afirmação dos direitos, de avanços. E a gente vê hoje, né, tudo aquilo sendo colocado em discussão dentro de uma lógica de uma pós-verdade tão estranha. Mas eu penso, Mário, que a história da humanidade, ela não é uma história sempre de progresso. A humanidade avança e retrocede. Mas o que define o nosso tempo? Né? O que vai garantir que o nosso tempo não será um tempo de retrocessos? Somos nós. Então, eu digo sempre isso. A importância da gente, nesse momento de desafios, reafirmar os nossos compromissos com a Constituição, com os direitos fundamentais, com a igualdade, com a sociedade mais justa. Nós estamos sendo desafiados. Mas eu acho que a gente precisa, então, ter ainda, né, assumir ainda mais a nossa responsabilidade de, como atores desse nosso tempo, não deixar que o nosso tempo seja um tempo de retrocessos. Eu concordo inteiramente, não deixar mesmo. Agora, estou conversando com Daniela Borges, presidente da OAB da Bahia. Daniela, há pouco nós vimos o assassinato de 3 policiais militares. E a gente não vê, a OAB até se manifestou, né? Eu gostei muito disso, aplaudi, mas de um modo geral ainda há um distanciamento muito grande. E eu converso sempre muito com o secretário de Segurança, vários que passaram, com o comandante da polícia. Ontem mesmo entrevistei o ex-comandante Coronel Anselmo, e falando dessa distância que ainda existe entre a população e a polícia. Quando a gente deveria, no meu entendimento, imaginar assim, vem cá, quem é um policial? Quer dizer, claro que tem desvio, como tem em qualquer profissão. Aquele sujeito que mora lá no meio da bandidagem, porque a bandidagem está espalhada, né, em vários lugares, ele não tem uma renda grande, e sai para defender a nossa vida, o nosso patrimônio. E da nossa parte a gente não tem o respeito e admiração. E quando há um desvio de conduta, e sempre há, não é de qualquer profissão, mas aí, não, olha aí, a polícia, é isso, é aquilo, etc. E é um processo também de modificação disso, né? Do racismo, porque a gente vê um policial negro, não é, ser racista com outro negro, não é, porque ele está imbuído de um poder.
Quer dizer, isso tudo é um processo lento, cultural, mas que as pessoas que falam, que ativam, são ativas, uma ordem dos advogados, como outras instituições, acho que tem um papel muito importante nisso. Você concorda? Concordo. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a generalização das exceções. A gente não pode deixar de tratar as exceções. Sim. Mas a gente precisa sempre respeitar o todo. E, sem dúvida nenhuma, o serviço feito pelos policiais, né, no Brasil e especificamente no nosso estado, ele é muito importante. Porque é uma classe que tem desafios de remuneração, de condições de trabalho e que dedica, né, coloca a sua vida em risco todos os dias para proteger a população. Então, a gente precisa ter sempre uma relação de muito respeito, né? E, ao mesmo tempo, trabalhar a importância, inclusive, de formação, de cursos. Porque, muitas vezes, quando a gente vê a reação, né, com a violência, a gente encontra esses problemas Porque a gente tem, muitas vezes, esse movimento, né, do policial ali fazendo o trabalho e o advogado fazendo uma defesa. E parece que é uma dicotomia, né? Mas não deveria haver. Cada um está fazendo o seu trabalho. E é importante que a gente sempre olhe o outro com respeito. E acho que isso é uma coisa, às vezes, que falta em nosso país, né? A gente poder valorizar o outro, o trabalho do outro. E especialmente desses que servem a população, né? Então, eu acredito que a gente tem que ter esse cuidado de não generalizar a exceção. Eventualmente, a gente vai ter situações, claro, né, de, inclusive, você falou sobre desvios e de abusos de autoridade, mas a gente não pode ignorar. Eu fico pensando na quantidade de policiais que eu já encontrei ao longo da minha vida e que foram gentis e que fizeram o seu trabalho e que fizeram ali corretamente, o quanto aquilo foi importante. Né? Então, acho que é muito necessário, sobretudo nesse momento de aumento de violência, que a gente possa olhar para isso e também garantir melhores condições, né, para esse trabalho que é tão importante. Daniela, muitíssimo obrigado, viu? Foi ótimo te conhecer pessoalmente, a gente conversar aqui. Espero que tenha sido a primeira conversa pessoal de uma série, outras que você sempre será muito bem-vindo aqui, viu? Muito. Eu agradeço, eu que sou sua ouvinte, né, admiradora do seu trabalho, da sua história, né, contribuindo aqui para a sociedade, não só de Salvador, mas do estado inteiro. Então, uma alegria imensa poder estar aqui, mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Metrópole, advogadas, advogados e não advogados. E voltarei todas as vezes que for convidado. Vai ser sempre uma alegria para mim poder estar aqui com vocês. Também mandar aqui um abraço para Camille, Nardini. E você, quando mesmo não convidada, tiver alguma coisa importante... vou me oferecer. Pode. Quando eu tiver com saudade, vou ligar. Mário, tô com saudade, quero ir aí pra gente ter uma conversa, porque passou voando, porque é sempre muito bom conversar com você. Faça isso.